Precisa realmente tomar suplemento? Essa pergunta é muito comum no consultório e talvez também seja uma dúvida que você tem. Eu escuto muito de algumas pacientes, inclusive, que tomar suplemento é fazer xixi caro. O que você pensa sobre isso? Você pensa que é assim também? O que acontece é o seguinte, né? O suplemento, como o próprio nome diz, é feito para suplementar. Mas existem inúmeras situações onde você pode estar utilizando o suplemento e ele pode estar fazendo mal para o seu organismo. E também tem uma outra coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Nem tudo é suplemento. Nós hoje vivemos um dia a dia tão corrido que às vezes para nos alimentar, acabamos nos alimentando muito rapidamente, acabamos afetando a absorção dos nutrientes, então a simples alimentação inadequada pode ser um fator que faz com que você precise fazer algum tipo de suplementação. Um outro fator importante é o seguinte: antigamente, há 30 anos atrás, as culturas, né, as plantações eram diferentes das nossas. Os solos eram muito mais ricos. Então, pode ser que você tenha uma alimentação extremamente saudável e que não acredite que precise fazer algum tipo de suplemento. Só que existem. Hoje, os nossos alimentos são diferentes dos alimentos de 30 anos atrás. Eles não têm os mesmos nutrientes. Então, é muito provável que sim, você precise de algum tipo de suplementação. Mas é importante, uma coisa que eu sempre falo, observar como está a sua saúde de forma personalizada. Porque às vezes, além de precisar suplementar para poder realmente ter saúde, para prevenir algumas doenças, pode ser que você esteja com algumas vitaminas abaixo do normal. E isso pode te causar cansaço, perda de foco, perda de disposição, depressão, uma série de coisas que realmente a gente precisa olhar para poder melhorar essa saúde. E aí, tudo isso me faz lembrar de uma condição que aconteceu com um paciente meu uma vez, né? E o que aconteceu? Ele é uma pessoa que cuida muito da saúde, faz exercício, suplementa, já entende, então ele busca, né, alguns suplementos prontos para fazer a suplementação. E quando ele chegou no consultório, ele tinha reclamado um pouco que tinha piorado um pouco a performance, né? Como ele é uma pessoa de alta performance, um empresário, tudo, ele é muito sensível a qualquer mudança na saúde. Então ele percebeu que, opa, o corpo não estava igual. E aí a gente foi ver os exames, a maioria deles estavam bons, porque ele realmente fazia alguns suplementos já com orientação e tudo, mas tinha um suplemento que estava atrapalhando a absorção de ferro. Você já deve ter me ouvido falar que a ferritina é a nossa reserva de ferro. E a gente precisa ter os estoques dela um pouco elevados para que a gente tenha mais energia. Muito antes de uma anemia acontecer, ela acaba reduzindo e acaba também já nos dando alguns sintomas, entre eles o cansaço, né? Então esse paciente ele percebeu que reduziu um pouco a disposição e tudo, como ele é uma pessoa muito ativa, uma pequena mudança ele já sentiu muito, né? E aí a gente foi olhar os exames, ele estava, dentre os suplementos que ele estava usando muitos suplementos, ele usava muitos daqueles polivitamínicos, né? Ele estava usando muitos suplementos que tinham zinco. E o zinco compete pela absorção do ferro. Então, o que estava acontecendo? O zinco estava mais alto do que o normal e o ferro estava baixando, o estoque de ferro estava baixando. Então, aqui é um retrato do quanto você precisa de um auxílio, de alguém que entenda o tipo de suplementação para você, né? Para que você evite de passar por situações assim. Outra coisa que eu vejo que é muito comum é, por exemplo, o uso do polivitamínico de A a Z, né? A gente vai lá na farmácia, opa, tô me sentindo meio cansada, meio indisposta, vou comprar um polivitamínico. E aí você vai lá, compra o polivitamínico, só que é um comprimido, dois por dia, né? Então ele tem várias vitaminas, vários minerais, tudo concentrado ali numa cápsulazinha ou duas, né? O que acontece, na verdade, é que você tem milhares de vitaminas, só que nenhuma o suficiente para realmente você corrigir alguma deficiência de vitamina. Então, quando se fala em vitaminas, é muito importante que você observe e conheça o seu organismo. Então, primeira coisa, vou falar do ideal, tá? Mundo real e mundo ideal, né? O ideal é você conhecer quais são as deficiências de vitamina que você tem.
Por que eu estou falando de deficiência? Estima-se que 80% dos brasileiros têm algum grau de deficiência de vitaminas. Olha só, 80% é muita coisa. Então, se você nunca dosou suas vitaminas, é muito provável que alguma delas, ou até mais de uma, esteja alterada e que precise de reposição. Então, esse é um primeiro ponto. Precisa olhar de forma personalizada para a sua saúde, dosar as vitaminas para poder repor. Segunda coisa, buscar quem realmente possa repor essas vitaminas da forma adequada. Então, evitar repor sozinha, pelo menos no início, sem orientação e tudo. Esse é um outro ponto. Até porque, como aconteceu com esse empresário, meu paciente, você pode acabar prejudicando a sua saúde, apesar de ter intenção de melhorar a saúde. E um outro ponto muito importante é que esses polivitamínicos, né, o famoso de A a Z, eles não têm a quantidade de vitaminas suficientes para que você realmente reverta a falta de vitaminas. Então, é importante fazer a vitamina de forma personalizada e na dosagem certa para o seu organismo. Outra questão também importante é a tal da absorção. Nem todo mundo absorve a vitamina do mesmo jeito. Tem gente que precisa de vitamina sublingual, tem tipos de vitamina que só absorve de um jeito ou de outro, então é importante realmente esse olhar. Outro fator importante é você entender que existem duas condições diferentes, né? Eu sempre digo, a saúde é uma construção, né? E muitas vezes a gente vem ao longo do tempo desconstruindo a nossa saúde, não é destruindo, né? Sem querer, sem saber, muitas vezes, né? Então, às vezes por alguns hábitos, enfim. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro a gente arruma o que está errado e depois a gente vai subindo de nível. Aí a gente vai melhorando ainda mais a saúde. Então, esse é um ponto muito importante. Pode ser que você tenha alguma deficiência de vitaminas ou de minerais, e sim, essa é a primeira recomendação que eu faço. Entenda qual é a deficiência que você tem e faça a reposição de forma adequada. De preferência, para isso, busque o médico que saiba olhar para a sua saúde ao invés de olhar para a sua doença, né? Então, esse é um primeiro ponto. Além disso, uma outra coisa importante é o seguinte: mesmo que você tenha uma alimentação impecável, é muito provável que você não absorva todos os nutrientes que precisa, exatamente por aquela questão que a gente falou logo no início do vídeo, né? Os nossos alimentos de hoje não têm a mesma quantidade de vitaminas e minerais que tinham há 30 anos atrás. Então, esse é um ponto essencial que você saiba. Então, muito provavelmente, você precisa de algum grau de suplementação. E aí tem um outro fator que às vezes a gente se esquece, né? Muitas vezes a pessoa tem depressão, tem distúrbios intestinais, tem às vezes alguma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Então, tudo isso interfere na absorção e pode ter como causa a dificuldade de absorção de alguma vitamina. Então, por exemplo, a própria depressão, estudos mostram que quando a vitamina B12 está abaixo de 500, os pacientes têm uma incidência maior de depressão. Então, não estou querendo dizer que não precise de antidepressivo em algum momento, mas a gente precisa olhar para a saúde como um todo e não só olhar para o uso do remédio. O remédio às vezes é uma ponte. Eu brinco com algumas pacientes que às vezes o remédio é uma muleta, né? A gente vai usar a muleta enquanto a gente precisa, mas a gente vai fazer a fisioterapia. O que é a fisioterapia? Nesse caso do que a gente está falando hoje é corrigir as vitaminas. Então, esse é um ponto essencial. Existem algumas vitaminas, você pode tomar nota se fizer sentido para você. Existem algumas vitaminas e alguns suplementos que são essenciais se você realmente quiser ter saúde. A primeira delas é a vitamina D. Muito provavelmente você deva ter alguma deficiência de vitamina D. Tá? Hoje, como nós ficamos muito fechados, com pouca exposição solar e com pouca exposição ao sol ideal, que é o sol do meio-dia, medo do sol que a gente tem, né? Muitos dos meus pacientes, aliás, praticamente 100% deles têm alguma alteração de vitamina D. Então, a primeira coisa é verificar como é que está a sua vitamina D e provavelmente repor. Então, buscar ajuda para que essa reposição aconteça. Segunda reposição extremamente importante, segundo suplemento extremamente importante, é o ômega 3. O ômega 3 é a base para uma série de produção do nosso organismo. A principal delas é a produção de hormônios. Então, se você tiver um ômega 3 baixo, você não vai conseguir sintetizar os hormônios que você precisa, né?
Além disso, ele também, os estudos mostraram que ele é um protetor cardiovascular, né? Então ele diminui o risco de placa de ateroma, né? Diminui o risco de infarto a médio prazo. Claro que não é só ele, né? Mas ele é um suplemento que pode ajudar muito, principalmente nessa questão dos infartos e na questão da desinflamação. Outro suplemento também muito importante, que se você não colocou ainda na sua rotina, eu recomendo que você coloque, é a creatina. Muita gente me pergunta, né, com medo da creatina, porque eu faço pouco exercício, ou preciso, é coisa só de atleta, faz disfunção renal, o que você me orienta? Então, muita gente me pergunta sobre como é o uso da creatina. E o ideal, que os estudos hoje têm mostrado, é que ela é um fator protetor, inclusive neurológico. Então, evita que demências e doenças neurológicas aconteçam. É claro, né, gente, que não é só o suplemento que vai resolver o problema das doenças se manifestarem, né? Eu tô falando aqui com você, mas assim, de uma forma descontraída, buscando trazer informação de qualidade para que você entenda e possa fazer as melhores escolhas, né? Claro que uma creatina não vai resolver uma demência e também não, ela sozinha não vai prevenir uma demência. Mas se você não utiliza, o ideal sim é que você utilize todos os dias, mesmo no dia em que você não faz exercício, tá? Então foi vitamina D, ômega 3 e creatina. E aí tem o último, pelo menos assim, se você não faz nenhum tipo de reposição, nenhum tipo de suplementação, esses são os 4 básicos que você precisa fazer. E o ideal é você fazer para o resto da vida, com o acompanhamento, verificando como é que estão seus exames e tudo, né? Então, o quarto deles é o magnésio. Magnésio vem de magma. E provavelmente você saiba, o solo aqui do Brasil, não é um solo que tem magma, né? Não é um solo rico em magnésio. E o magnésio participa de 300 reações no nosso organismo. Então, várias reações, muitas relacionadas aí à produção de serotonina, funcionamento do intestino, metabolismo ósseo, memória, ansiedade. Então, ele passa por vários processos aí, inclusive relacionados à depressão também. Então, o magnésio, a suplementação de magnésio é essencial para que você tenha saúde. Então, se você não anotou, vou repetir: vitamina D, ômega 3, creatina e magnésio. Claro que, como eu sempre falo, né, construir saúde, o céu é o limite, né? Mas a gente precisa começar do começo. Então, primeira coisa, olhar como é que estão suas vitaminas, repor o que você realmente precisa e manter um arcabouço básico aí, que são esses 4 suplementos para que você realmente ajude o seu corpo a funcionar da melhor forma. Aqui no Integra Viva você aprende como é ter saúde. Você aprende a utilizar o seu corpo da melhor forma para que você realmente possa evitar que doenças aconteçam e estar do lado da saúde, porque saúde é liberdade. Saúde é decisão. E muitas vezes a gente não decide ter saúde, ou a gente acha que decidiu, mas não sabe direito o que é realmente ter saúde, porque não temos a orientação adequada. Então, a proposta é exatamente essa: trazer as melhores orientações para que você realmente possa escolher estar do lado da saúde. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.